Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar os nossos objetivos? Olha lá, então nós vamos procurar reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações que foram utilizadas. Será que pontuar faz realmente a diferença nos nossos textos? Existem pessoas que debatem, mas dá para entender pelo contexto ou não. Claro, às vezes nós conseguimos entender, mas nós não podemos confiar muito nisso, né? Às vezes nós entendemos, mas a maioria das vezes nós não vamos entender. Ou vai ficar meio estranho ou confuso, eu posso entender duas coisas diferentes e eu fico em dúvida, será que está uma pergunta? Será que é uma afirmação? Então, é uma diferença sensível, Nós não podemos deixar de utilizar os sinais de pontuação, certo? Será que a frase terminou? Será que ela continua? Todas essas informações, elas são passadas através das pontuações na parte escrita, claro, do texto. E na parte da fala, nós usamos a entonação para dizer se nós estamos perguntando, se nós estamos afirmando, se nós queremos passar um sentimento ali, de certeza, vamos usar a exclamação, enfim, certo? Então, é importantíssimo que nós saibamos o momento de usar ou de não usar o acento, e a pontuação também. Seguindo. Nessa aula, então, nós vamos ler alguns trechos de um conto para compreender a função e também os efeitos de sentidos gerados pelo uso de alguns sinais de pontuação. Primeira perguntinha para você, você sabe para que servem as reticências? Então, o que são as reticências? Lembrem lá que são aqueles 3 pontinhos. Então, às vezes, nós substituímos um etc. pelos 3 pontinhos que nós chamamos de reticências, certo? Para que será que serve esse sinal de pontuação? Será que ele tem uma única finalidade? Será que ele pode ter vários sentidos? Então, nós vamos tentar compreender isso, certo? Quais situações será que nós vamos encontrar aí com o uso das reticências? Você já viu em textos, Uma das situações, então, eu já mencionei, que é a questão da continuidade. Então, dar aquela ideia de que o texto ainda prossegue. Só que eu não vou colocar ali, todo ele por alguma questão ali, Ou falta de espaço, ou porque eu quis ali omitir alguma informação, certo? Então, eu acabo usando ali este sinal de pontuação. E podem ter outros, claro, que nós vamos procurar entender melhor. Então, os trechos que nós iremos estudar são do texto Conto ou Não Conto, que é sobre revelação ou não de um segredo. Será que vale a pena revelar segredos a qualquer pessoa? Eu acho que não, pessoal? Nós temos que realmente confiar muito, em alguém para contar um segredo, por mais simples que ele seja. Talvez o segredo não seja algo tão abrangente, mas mesmo assim, não é legal ali que todo mundo saiba sobre coisas da nossa vida, Então, eu acho que segredo é algo que nós devemos contar somente em algumas situações que nós realmente confiamos na pessoa. E aqueles segredos que são muito complexos ou que são graves, Alguma coisa que nós acabamos fazendo de errado, esses eu sugiro que nós não contemos realmente a ninguém, porque não tem alguém totalmente confiável, Então, qualquer pessoa pode sair contando a outros e podemos aí acabar nos dando mal, certo? Então, essa lição aí que nós temos, sobre o convívio realmente com as pessoas, Então, o nosso grupo familiar, sobre o nosso grupo de amigos, nós temos realmente que pensar, se vale a pena mesmo sair contando segredos ou ainda ouvindo segredos de outras pessoas, porque ouvir segredos
se eu não tenho ali como guardar, né, eu prefiro nem ouvir, né? Se eu sou fofoqueiro, se eu não consigo me controlar, eu falo, ó, nem me conte porque é capaz de eu contar para alguém, né? Então, é melhor não me contar. Então, você aí, confia em alguém muito, muito, muito a ponto de contar todos os seus segredos? Ou você conta apenas alguns, os mais simples, que não são tão graves assim, né? Mesmo para um familiar, será que nós confiamos em todos os nossos familiares a ponto de contar os nossos segredos? Ou ainda nós temos um pezinho atrás, né? É sempre bom ter esse pezinho atrás com qualquer pessoa, porque realmente, né, a nossa humanidade, ela tem essa condição, né? Que a confiança, ela não é 100%, né, em ninguém, né? Beleza? Vamos seguir? Então, para compreendermos melhor o texto, nós vamos estudar o uso de um dos sinais de pontuação, né, que foi utilizado no texto. Então, o uso desses 3 pontinhos chamado reticências. Beleza? Atividade número 1. Vamos ler o trecho inicial do conto. Eu nem te conto. Conta, vai, conta. Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Então, aqui nesse trecho, né? Vocês observem ali que a primeira frase do conto inicia-se com letra minúscula e com reticências. Vocês conseguiram observar? O que o uso das reticências sugerem aqui, né? Por que será que foi utilizado ali esse sinal de pontuação logo no início do texto? Pense a respeito e já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu observar, né, e responder o que foi perguntado?
Espero que você tenha conseguido aí perceber, né? Vamos ver se a resposta está correta. Olha lá, então o uso de reticências nesse caso sugere o que? A continuidade de um diálogo. E a opção iniciar o conto com uma palavra escrita com inicial minúscula reforça essa ideia de uma oração não ter sido concluída. Ou seja, sugere-se que as personagens já estavam conversando anteriormente. Esse é um caso bem particular, pois a regra é que ao iniciar uma frase deve-se usar letra maiúscula. Então essa questão da regra da língua, né? Sempre um texto ele vai iniciar ali com letra maiúscula. Porém, né, justamente pelo uso deste recurso das reticências, né, dando aquela ideia de que o texto já estava em curso, ou seja, já havia um diálogo anterior, certo? Então permitiu que fosse ali iniciado ali com letra minúscula, né, após o uso das reticências. Se fosse antes do uso das reticências, teria que ter sido letra maiúscula, certo? Porque o início de frase, conforme as nossas regras gramaticais, se dá em letra maiúscula, né? Nome de pessoa, início de frase, né? Então, todas essas questões aí, aquelas regrinhas que nós aprendemos já anteriormente lá no ensino fundamental 1, né? Só estamos recordando agora. Beleza? Então, observe o quanto o uso das reticências aqui é um recurso muito interessante, não é mesmo? Porque eu consigo iniciar ali em letra minúscula, dando aquela ideia de que eu já estou, né, no decorrer do texto. Eu não estou no início do texto, eu já estou na metade ou um pouquinho antes da metade do texto, daquela conversa, né? Certo? Então, eu omito aquele início, talvez para que a conversa não ficar muito prolongada, né? Então, esse recurso ele é muito importante. Às vezes, essas reticências também vão aparecer no meio do texto, né? Certo? Então, aqui apareceu no início do texto. Pode aparecer também no final, dando a ideia de que o texto prosseguiria, mas foi suprimido, né? Foi uma ideia retirada ali, uma parte, para que esse texto ali não perdesse totalmente o sentido, né? E da ideia de que ele continua, mas por uma questão ali de opção, né, do autor, né, ou de alguém, foi omitida uma parte, certo? Beleza? Muito bem. Vamos analisar. Então, o uso de reticências no diálogo entre a tia e a sobrinha acontece da seguinte forma, né? O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa. Então, percebam aqui, quando há uma interrupção de pensamento e depois prossegue com o encadeamento de ideias novas, inicia-se em oração, né? A oração, que é o quê? Aquela frase que possui verbo, ela é iniciada em letra maiúscula. Observe lá, ó, o segredo é seu dos outros, né? Sempre com a inicial maiúscula. Eu preciso contar uma coisa para vocês, né? Então, ali depois das reticências, minha avó. Então, precisou iniciar também em letra maiúscula, certo? Entenderam como é importante, né, nós sabermos essa questão do uso, né, correto da regra dos sinais de pontuação, né? Então, primeiramente, dos outros. Então, ali suspende o pensamento dos outros, né? Dá um tempo, é uma pausa. E aqui no final, né, eu preciso contar uma coisa para vocês, como se ela também estivesse pensando, né, para só então ela prosseguir com o diálogo. Isso é muito interessante, tá bom? Beleza? Seguindo. Analisando aqui. Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu. Aí, neste caso, pessoal, as reticências no fim de um período gramaticalmente completo sugere o que? Um prolongamento da ideia. Quer dizer, que a ideia ainda prossegue, né? Então, eu não citei tudo, mas há uma continuidade. Isso também é evidente em muitos textos. É como se houvesse um etc., quando eu tenho vários itens e eu não menciono todos, claro, certo?
Outra parte do diálogo. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. Nesse caso, expressa uma ideia de indecisão da personagem. Será que eu devo? Meio que uma perguntinha, Eu estou indeciso sobre contar ou não. Então, eu meio que paro por aí, Eu fico pensando se vale a pena, se eu devo ou não contar. Certo? Interessantíssimo. Seguindo, pensando um pouquinho, lendo o nosso trecho. Como esta pessoa é minha conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Aqui, pessoal, as reticências elas foram usadas para quê? Para interromper o pensamento, será? Para indicar uma expressão? Para prolongamento de ideia? Ou para mostrar admiração? Pensando juntos, de que forma será que foi construída esta frase, este enunciado? Com qual ideia o autor utilizou então as reticências aqui? Pensando, se você tivesse que responder numa prova essa informação aqui, o que você responderia? Para interromper o pensamento, para indicar o uso de uma expressão, para prolongamento de ideia ou para mostrar admiração? Olhando o contexto. Então, olha lá, aconteceu por lá. Aí, usa-se as reticências. Vamos ver com qual sentido foi usado? Olha lá. Então, aqui, nós percebemos que as reticências foram usadas para interromper um pensamento. Observe, como essa pessoa é minha conhecida, eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. E aí, interrompendo um pouco, aquela ideia de uma pausa, aí ela diz, é uma pena, Então, perceberam como se houvesse uma pausa aí? Então, claramente na leitura do texto eu percebo que há essa interrupção, certo? Então, esse recurso ele também pode ser usado para interromper o pensamento. Então, às vezes nós estamos, na nossa fala principalmente, nós acabamos dando um tempo. E se fosse na forma escrita, eu colocaria ali as reticências para indicar essa interrupção de pensamento. Perceberam como é na linguagem oral? Eu simplesmente interrompo a fala, E na linguagem escrita eu uso então as reticências. Beleza? Muito bem. Agora temos aqui a nossa atividade mão na massa. Então, lendo aqui o nosso enunciado, imagine que você foi convidado ou convidada a produzir uma tirinha ou ainda uma história em quadrinhos, baseada no texto Conto ou Não Conto, de Abel Sidney. Procure lembrar-se do percurso da história ou volte ao texto e recupere a sequência de fatos. Lembre-se de que os gêneros textuais se organizam de diferentes maneiras. Logo, para transformar um gênero textual em outro, é necessário fazer as devidas adequações. Então, eu tenho que pensar, se eu vou transformar um conto em uma história em quadrinho ou em uma tirinha, qual que é a diferença da história em quadrinho para a tirinha? A tirinha geralmente tem 3 quadrinhos apenas. E a história em quadrinho ela vai ter mais de 3, Mais de 3 quadros. Mas tem que ter o uso de balões, toda aquela ideia lá que nós sabemos lá que está presente lá nos gibis, por exemplo, certo? Então, vou dar um tempinho para você anotar as informações dessa tela, já voltamos.
Legal, tudo anotadinho, bonitinho aí no seu caderninho? Perfeito. Então agora vamos seguir com mais algumas informações importantes aí que vão lhe auxiliar na sua produção, né, desta HQ ou da tirinha, beleza? Seguindo lá então. Não esqueça, os contos apresentam em geral uma linguagem linear, predominantemente produzida com recursos da linguagem verbal. Então ali tem cenários, personagens, acontecimentos, e eles podem ser descritos para que o leitor construa uma imagem mental sobre eles. Já na linguagem dos quadrinhos, articulam-se ali alguns aspectos verbais e não verbais. Então, claro, quando você só ouve, você vai imaginando as cenas. É diferente de quando eu tenho a imagem também para ilustrar aquilo que está sendo narrado. É diferente. Então, claro, o texto só escrito ele tem que ter um detalhamento muito grande na forma escrita. Já o texto de uma história em quadrinho ou de uma tirinha, eles são curtos, né? Os diálogos ali entre os personagens, eles são bastante curtos. Então, não pode ter uma frase muito longa, né? E também, como há ali a questão do desenho que precisa ser feito, então essas histórias elas também acabam sendo muito mais curtas do que um conto. Então tem que ter ali uma adaptação para transformar o conto em uma tirinha ou ainda em uma história em quadrinho, certo? Uma adaptação muito grande. Seguindo. Os personagens são geralmente caricaturadas, os cenários são visualmente apresentados. A narrativa desenvolve-se na sequência dos quadros e os personagens interagem por meio de balões, então não esqueça de usar balões de diferentes formatos. Então, balão de fala, de pensamento, enfim. Para as respectivas finalidades e os sentidos ali apresentados. As situações de fala ocorrem no presente, como em um diálogo face a face. Então, eu conversando com um amigo, por exemplo. É comum aparecer o uso de onomatopeias. O que é onomatopeia? Então, alguém bateu na porta, toque, toque, bateu o sinal, trim, né? E assim por diante. O animal latiu, au, au, e assim, né? Vai representando na forma escrita um som ali que foi emitido, certo? Seguindo. Logo na leitura, compreensão e produção das HQs, esses elementos eles devem ser articulados na composição em um todo, né? Ali ocasionando ali a construção dos sentidos. Então, tanto a parte escrita quanto a parte de imagem são muito importantes ali na HQ, diferente do texto que é só escrito, certo? Então, isso ocorre lá, por exemplo, na infância, quando você está fazendo a leitura e você vai acompanhando tanto a parte de imagens, então você lê a imagem, de certo modo, né? Porque a imagem também é texto, e você lê também a parte verbal, ou se você não sabe ainda ler a parte verbal, você vai acompanhando a história pela imagem, né? Pelos desenhos, beleza? Então, olha aqui um exemplo, né? Então, representando aqui a cena de alguns episódios do conto. Então, eu tenho ali o livro, né? E o uso dos balões. Então, em vez de ter aquela parte escrita, eu vou adaptar, claro, frases curtas, e eu vou transformando ali cada cena, né? Que está sendo tratada em imagem e, ao mesmo tempo, em pequenas frases, certo? Para que caiba no balão. Então, claro, não esqueçam que os balões nem sempre vão ser só de fala. Então, em alguns momentos vai ter o uso do pensamento, então o balão também precisa ser diferenciado. Beleza? Não esqueçam disso. Certo? Então, aqui uma dica para você utilizar uma ferramenta online, né? Para você fazer aí a sua produção. E se você não tiver acesso a essa ferramenta online, você pode produzir manualmente, também desenhando no seu caderno. Capriche bastante, né? Tenha um bom trabalho. E quem quiser usar a ferramenta, basta acessar aqui o link disponibilizado, né? Storyboarded, né? É difícil de ler, né? Acompanhar todas essas sequências, mas clicando nesse link, com certeza você terá acesso a esta ferramenta. Beleza? Muito bem, o que nós fizemos durante a nossa aula? Acompanhe aqui. Fizemos a leitura de um conto,
compreendemos as possibilidades do uso das reticências dentro do texto e também produzimos uma tirinha ou uma história em quadrinhos. Perfeito? Agradeço você que acompanhou essa aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.